A introdução apresenta Jesus glorificado. E eu quero que vocês entendam que a glória que Jesus recebeu seria depreciar ler o Apocalipse sem que antes o escritor pudesse apresentar a glória que Jesus recebeu. Então, lá no início do capítulo 1, na introdução, ele vai apresentar, vai mostrar características da presença, do fluir, da luz, de como é que Jesus era, os pés latão de reluzentes, cabelos brancos como a neve, e aí vai mostrando quem é o Jesus glorificado. Vocês se lembram que Jesus subiu ao monte da transfiguração, os discípulos estavam ali com ele, e de repente, em frações de segundos, uma luz muito forte envolveu, Jesus ficou em corpo de glória, e aí apareceu uma imagem de Moisés e depois de Elias. Moisés simbolizando a lei, Elias simbolizando a palavra, os profetas, porque a Bíblia toda, as escrituras se dividem em lei, os profetas, a lei e os profetas. Ok? Existe os salmos envolvidos, mas leis, profetas, salmos e o Novo Testamento. Então, praticamente isso. Mas para trás de Jesus, somente Elias e Moisés. E aí o que ele quis mostrar para os discípulos quando ele se transformou em corpo de glória? Que eu, Jesus, sou maior do que Moisés. Amém. E a glória que vai resplandecer não vai ser através deles, eles ficaram para trás. Vai se resplandecer através de mim. Então Jesus não vai ler o Novo Testamento, não vai ler o Velho Testamento para poder entender o Novo. Você leia o Novo para entender o Velho. É no Novo que vem a aliança, a graça, a manifestação de tudo que Cristo conseguiu em nós hoje. É a graça. Então, a glória resplandeceu em nossas vidas através de Cristo. Então, o que não tinha nas leis e nos profetas não aconteceu. O Espírito Santo estava sobre. Hoje, com Jesus, o Espírito está dentro de nós, mora em nós. Ok? Olha só, Jesus glorificado. Então, é muito importante essa percepção do Jesus glorificado, porque essa glória que ele recebeu é maior do que ele tinha antes. Guardem isso. Tá? Vai dar vários sinais no Apocalipse que essa glória é maior. Na hora em que nós formos falar aqui sobre o livro selado, daqui a pouco, vocês vão ver quem é digno de abrir esse livro. E aí vocês vão ver o porquê que eu estou falando. Glorificado. Porque ninguém haveria. Houve um silêncio, houve um choro, houve uma ausência. É engraçado que o autor, ele coloca a expressão de silêncio, de a vontade de João chorar, porque não tinha ninguém. Não vamos chegar lá. Aí o Senhor da igreja na terra, capítulo 2 e 3, nós estudamos as cartas às igrejas da Ásia, em que o Apocalipse vai mostrar a revelação e a preocupação de Jesus com as características da igreja por todos os tempos, de lá até agora, que a gente vai terminar, lá no céu. E no capítulo 4 e 5, que nós já vimos o 4, foi a apresentação do trono. Lembra-se? Com a igreja, na verdade não, 4 e o 5. O 4 nós vimos, lembram? E João, sobe aqui. Aí viu lá os 24 anciões, viu o trono. E aí, a apresentação do trono. E aí, capítulo 5, nós vamos ver agora hoje. Agora é sobre a apresentação do livro selado. O livro com 7 selos. Nós vamos ver se conseguimos alcançar hoje o capítulo 5 e o capítulo 6. E aí a gente vai esticando, tá? Do 6, porque quando termina o capítulo 6 aqui agora, nós vamos entrar no finalzinho do 7º selo. E aí o 7º selo, ele se desmembra em 7 trombetas. E a 7ª trombeta se desmembra em 7 taças de ira. Os julgamentos e os juízos de Deus estão nesse 7º selo e nessas 7 taças da ira. Tudo isso aí fala sobre os 7 selos. E eu vou explicar daqui a pouco. Depois, não separem. Todos
esses fatos que vão acontecer nos 7 trombetas e os 7 taças são juízos. Mas os acontecimentos dos selos estão se retratando aos 7, aquela semana de anos de Daniel, a sétima, uma semana de anos, 7 anos, 3,5, pequena tribulação, grande tribulação. E aí eu vou explicar para vocês como é que se dá os 7 selos nesse tempo do 7. Eu não vou explicar para vocês, eu acho muito técnico agora, falar sobre Daniel. Nós vamos ter uma aula só para falar de Daniel. Talvez eu faça isso na próxima. Nós vamos entender mais ou menos o que é 7ª semana. Ok? Nós vamos entender por que eram 400, porque lá em Daniel, vai Deus falar através de Daniel lá, e vai deixar revelado ao povo naquela época, que estaria determinado 470 semanas de anos para o final da história do povo de Israel. E se você fazer uma multiplicação de anos, a gente vai fazer isso junto, para vocês entenderem desde quando começou historicamente a contagem, até Jesus vir morrer na cruz. Porque ali se abre, praticamente se interrompe a semana de anos. E ela fica faltando uma semana, fica 483 anos. E essa última semana fica faltando. E com essa última semana, é agora. Quando Jesus veio, ele interrompeu o fluxo. E ele deu o quê? Uma concessão a todos quantos chamaram, até para os judeus. Mas agora, quando ele vier e buscar a igreja, ainda vai continuar com Israel. Aí começa a 7ª semana, a última semana de 7 anos, que fecha 490. É o final do propósito de Deus com Israel. Nós, a igreja, já vamos estar no capítulo 4, já subimos. Ok? Então, capítulo 5, vamos começar aqui. Pode sair daí, tá? Vamos lá para aquele negócio do selo lá. Fica lá, presta atenção, vai ali, vai para o selo. Isso. Eu gostei dessa imagem aí, tá? Tudo tem um significado. Quando eu botar uma imagem para vocês, tem uma coisa explicativa muito boa. Tem vários na internet, você vai ver várias imagens de livros, inclusive como se fosse uma Bíblia, correto? Vocês já viram? Passa aí e vê se não acham onde é a Bíblia aí. Como se fossem selos na Bíblia. Vai passar a imagem. Ó, tem esse tipo aí, tá vendo? Livro selado, ok? Lá é um papiro, aí é como se fosse, ok? Vamos lá, outro, vê se não tem outro aí, se não é a Bíblia, não? Outro formato. Acho que eu não coloquei o da Bíblia, não. Você já viu da Bíblia a mesma coisa? É como se tivesse na Bíblia, aqui, 7 selos, prendendo, fechando a Bíblia, ok? E aí todo mundo pensa que a imagem real, a mais correta, a mais próxima é aquela do papiro que eu botei lá. São 7 selos. O que está fechando o documento são 7 selos. Esses selos de cera antigos, se lembra? Que você pega, cola, ok? Ou seja, 7, em alguns comentários até falam em cadeados. 7 cadeados que prendem, que fazem com que não seja liberado as informações. Os selos significam isso, são lacres em sequência, vai ter que quebrar um por um para liberar a leitura do documento. Só que tem um detalhe importante. Olha lá, vamos lá, no capítulo 5. E vi na destra do que estava assentado sobre o trono. Nós saímos do capítulo 4 que falava sobre o trono, apresentando. Que apresentava o trono, e no capítulo 4 mostra a igreja já ressurreta, já no céu, a igreja no céu, e aí começa a apresentação. Cuidado que ele não menciona ainda nada com o que vai acontecer na terra. Ele vai então apresenta o céu, ele dá uma imagem, uma revelação do céu, do trono, dos anciãos da igreja. E ali, depois ele vai e mostra o livro. Olha que coisa interessante. E ele fala assim, um livro,
sobre o trono um livro escrito por dentro e por fora, selado por 7 selos. Que coisa interessante. Ele escrito por dentro e por fora. O que isso significa no termo, espiritualmente falando, em relação ao Apocalipse? Significa que não somente no que está escrito revela o Apocalipse e os dias do julgamento final, dos dias que faltam para Deus encerrar o mal e encerrar a história de Israel. O projeto da redenção por completo acontece, e aí começa um novo céu e uma nova terra, um milênio, depois um novo céu e uma nova terra. Ok? Então ele quer encerrar o problema do mal, restabelecer o reino dele, e ele faz o quê? Prepara um livro em que existe todo esse processo. Engraçado que esse livro que você está sendo apresentado no capítulo 5 é um livro dentro do livro. Concorda comigo? O livro é o Apocalipse, capítulo aqui da Bíblia. Esse é o Apocalipse. Só que esse livro que está se apresentado agora no capítulo 5 é o livro que Zacarias chama de livro das pragas. Esse livro agora que vai se apresentar é o livro do julgamento. Não é o Apocalipse. O Apocalipse envolve as cartas, envolve a apresentação, envolve muitas outras coisas. E lá no final também sobre o milênio. Mas esse livro aqui vai falar do que vai acontecer com Israel e com alguns outros personagens que a gente vai falar, tá? Depois. E ele é escrito por dentro e por fora, porque não será somente pelo que está escrito dentro, mas pelo que está escrito por fora. Então, se vocês vão ver que a imagem não é aquilo que vocês viram. Esse livro real, verdadeiro, espiritual que está falando ali, não tem essa capa por cima que não vê. Ele apresenta palavras por fora. E aí, esse livro é escrito por fora, que está dizendo o seguinte, que os fatos que vão acontecer na atualidade, externo ao livro, servirão também para mostrar os juízos e julgamentos de Deus. Correto, pessoal? Entendeu? Não é o que está só escrito por dentro, é o que também está escrito por fora. Os fatos que vão acontecer por fora vão se juntar com o que estão dentro e vão revelar o verdadeiro entendimento desse livro. Okay? Então, por isso, não é só o suficiente você ler, vai ter hora que você vai se bater em simbologia, mas com os fatos escritos por fora, você junta com de dentro e dá a revelação por completo. Okay? Então, às vezes a gente vai saber de coisas aqui, suposições de como que vai ser. Lá fala que vai ser um exército vermelho que vai invadir, vai vir como exatamente veio Nabucodonosor na época que invadiu lá a Palestina e pegou Judá, pegou Israel, assim, né? Foi naquela época do Império. A invasão dele será também invasão de um exército vermelho pelo norte que vai lutar no Armagedon lá contra Israel. Mesmo jeito. E aí a gente vê que exército vermelho é isso? Será que é a China? Será que é a Rússia? Será que é a Coreia do Norte? Não sabe. O que é que vai dizer que está escrito por fora, que vai dizer que está escrito por dentro? São os movimentos da nossa era, agora, do nosso tempo, da nossa geração. Tá? Que eles estão se posicionando. Eu falei para vocês. Nós lemos o Apocalipse, esse livro, vamos ver fatos que nós não estamos vendo ainda como é que o que vai acontecer. Mas como vai chegar lá, já está acontecendo. Já está acontecendo. Okay? Por isso que você vê na televisão alguma coisa política, leia jornais, ouça jornais, acontecimentos internacionais que vão servir. E Jesus falou assim, quer ver o sinal da minha volta? Olhar para a figueira. Quem é a figueira? Israel. Olhai para a figueira, porque Jerusalém, Israel, é a figueira. Ela vai prenunciar. Porque o mundo e os acontecimentos que estiverem voltas apontando para Israel, cuidado. Ali vai dizer tudo. Okay? Cuidado com a Rússia, que está lá pertinho. Cuidado, né? Os acontecimentos políticos dos Estados Unidos, essas duas polarizações dos Estados Unidos, que está voltando a polarizar também. Okay? Aí você começa a estudar. Quer ver uma coisa que vai quebrar essa polarização?
O que é que vai quebrar essa polarização? O anticristo. Ele vai quebrar. Eu vou dizer por que vocês daqui a pouco. Aí o seguinte: vi um anjo forte bradando com grande voz: quem é digno de abrir o livro e de desatar os seus selos? Um anjo com grande brado de voz no céu. Cuidado que João está ouvindo isso no céu. A visão dele está lá no trono, na glória. Ele ainda está no trono, tá bom? Ele ainda, no capítulo 4, é a visão do trono. E aí emenda com a visão do selo, porque ele vai ver o selo, o livro, aonde? Na destra do que está no trono. Eu gosto dessa palavra, que está na destra. Porque quem é que senta na destra de Deus? Jesus Cristo. E quem é que pega na mão direita dele? Jesus. Amém. E ele vai dizer assim: quem é digno e quem vai tomar esse livro da mão direita de Deus? Jesus, o Cordeiro. E aí ele traz o entendimento de quem toma o livro com a figura do Cordeiro. E daqui a pouco o leão também. E esses dois entendimentos têm que estar entendidos em vocês: leão e cordeiro. Porque quando ele olha para o trono, ele vê no meio dos seres viventes que vimos no trono, concorda? E viviam lá quatro seres viventes, estavam lá no meio, estavam os 24 anciãos e tinha Deus, mas não falava de cordeiro, falava. Mas agora, quando ele vai ver o livro selado, ele olha e ele vê um cordeiro no meio e um leão. Aí a gente vai entender que agora Jesus começa a sua glória a ser demonstrada. E aí começamos a entender o propósito e o projeto de Deus para o seu Filho, que era que ele morresse por nossos pecados. Não somente para morrer, mas para criar uma jurisdição, uma justificativa no céu, de que nós fomos, os nossos pecados foram cancelados nele. Mas não só para isso, mas para que ele estivesse naquela posição, gente. Presta atenção, guardem isso. Nós já tínhamos conversado aqui várias vezes no culto sobre essa posição no trono. A destra do Pai está lá em Hebreus, está lá em Efésios. Essa posição, Jesus está com as marcas. Ele consegue se mostrar quem é o Cordeiro. Quando Tomé entra naquela casa, quer ver, toca aqui na minha ferida. Ele é o Cordeiro. Ele é o Cordeiro. Jesus, ele, em alguns momentos, ele fala assim: não me retenha, Maria Madalena, aqui. Você está me procurando, não me retenha, não me deixa aqui. Eu não quero ficar aqui, eu quero sair. Mas ele não é visto por alguns. Cuidado, que ele precisava não estar ali, ele precisa subir. Ele precisa subir para alcançar essa posição lá, por causa de nós. E é engraçado que ele sobe, vai para a posição, e quem fica em lugar dele? E eu vos deixarei o meu escudo. E aí Jesus faz uma ponte: eu estarei convosco até a consumação do século. Ele fala assim, ele está dizendo o seguinte: o meu Espírito. E aí ele faz uma ponte: o Espírito Santo, a sua palavra e a presença dele à destra. Prestem atenção, guardem isso. Isso lhe traz o conjunto completo da obra. Mas só que não fica aí. Ele vai cuidar de Israel. Ele termina com a gente, leva a igreja, manda a igreja segurar, e aí ele vai agora tratar das ovelhas perdidas. E aí vai completar isso em 7 semanas. E nós não vamos participar, porque conseguimos o preço do sacrifício. Alcançamos o preço, aceitamos a ele, não repudiamos. Para eles, os judeus, Jesus ainda vai vir. Messias. Para nós, ele é o Filho de Deus. E aí a imagem que ele olha, olha só, aqui, e um anjo forte, bradando com grande voz: quem é digno de abrir o livro e desatar os seus selos? E ele destaca, ele brada no céu, ele brada para todo mundo ouvir no céu: anjos, eu creio que até demônio. Quem há de abrir? E aí duas coisas acontecem: ele levanta no céu
no centro, no trono, lá no trono, uma questão e uma pergunta. Mas peraí, Deus não sabia? Deus sabia. Jesus sabia? Jesus sabia. Mas por que ele levantou essa questão para João? E ele abre um precedente, ele abre uma lacuna. Ele abre uma lacuna no céu. Ele não pergunta, quem abriu a Bíblia? Ele pergunta. Vocês não sabem? Porque ninguém sabia. Fala assim, ninguém sabia. Ninguém sabia. Por que ele perguntou? Porque o anjo brada. Ele brada porque ninguém mesmo sabe. Ele brada para todo mundo saber. João também. Está sendo lhe revelado quem é que vai abrir o livro. E quem vai abrir o livro, ele fala, é o Cordeiro de Deus. Aí você vai entender como é que aquele que vai ficar responsável pelos trovões e relâmpagos, os juízos de Deus, taças da ira, trombetas, vai ser o Cordeiro. Em duas características, naturezas estão no abrir esse livro, o leão e o cordeiro. O leão, por quê? Porque retrata o reinado, realeza, governo, autoridade. Isso está sendo iniciado desde Davi. Desde Davi, eu não vou abrir aqui agora, porque senão eu não vou perder tempo. Mas eu guardei lá o versículo que foi atrás, eu acho que está lá na frente, depois a gente chega lá. E aí o seguinte, quando foi falado que da raiz de Jessé, a raiz de Davi, haveria um que surgiria, que receberia o reino. Ele é rei. Ele é autoridade. Ele é a realeza. E a outra coisa que vai pegar esse livro, ele não é só porque ele é rei, mas porque ele venceu a morte. E ele foi encontrado no céu com uma coisa mais santa e perfeita. E que alcançou a glória tão maior do que todas as coisas no céu, que ele recebeu a dignidade de abrir esse livro por Deus. Jesus não foi abrir porque ele era filho. Jesus ele abriu porque ele era rei e cordeiro. Vocês estão entendendo? Ele não era só filho para mim, ele era filho antes. Mas ele vai ser colocado por Deus e projetado na terra para voltar com o sangue dele para ser cordeiro para abrir esse livro. Porque o julgamento agora é daquele que perdoa. O julgamento agora é daquele que tem a pacificação nas mãos dele. E ele controla a vida de cada um que vai estar. Eu vou falar, Deus é tão perfeito que ele vai colocar o homem que mais misericórdia e morreu por todos nós, para poder controlar e conduzir esse processo final. A misericórdia de Deus, sabe o que isso significa? Que a misericórdia de Deus ainda está no céu. A misericórdia de Deus ainda vai estar nesse estágio final. Porque se Jesus não estivesse ali, né? E ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, tá vendo? Nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, podia abrir o livro, nem olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém for achado digno de abrir o livro, nem de ler, nem de olhar para ele. Ele provoca um vácuo, ele provoca um sentimento de fragilidade, um sentimento, sabe de quê? De impotência, sem capacidade, não havia, houve-se um vácuo no céu. Sabe por que Deus, o anjo forte, bradou fortemente para abrir uma pergunta no céu? Sabe para quê? Para colocar Jesus como cordeiro na maior posição que houve até aquele momento e que vai ter. Quando ele fala isso, João chora, porque ele sente o vazio. Ele não consegue entender o que foi que Jesus fez, a magnitude daquilo que Jesus está pegando nas mãos na hora de pegar aquele livro. Ele não consegue entender, mas a pergunta no céu, o anjo vai fazer João entender. Vocês estão entendendo o que eu estou falando?
Quando o próprio anjo de Deus brada, quem? Ué, mas não era para apresentar quem vai? Não. Quem é digno? Perguntou para todos eles. Perguntou para João. João, você tem que entender quem é que está abrindo esse livro. Você tem que entender quem é o Cordeiro. Fala assim para o seu irmão, quem está abrindo o livro, quem abriu o livro da sua vida foi o Cordeiro. Quem abriu o livro da sua vida foi o Cordeiro. Quem vai encerrar o livro da sua vida foi o Cordeiro. E quem vai encerrar é o Cordeiro. E disse um dos anciãos: não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. Opa, glória a Deus. Espera aí. Propósito. Isso é propósito. Eu me lembro na Marinha a gente fazia estratégia, estudo de estratégia. Existe a tática e existe a estratégia. Tática, você pega um especialista, um grupo pequeno, especializado, paraquedismo. E aí ele faz uma incursão. Então é tático, é técnico. Ele vai fazer atuar naquele campo. E estratégia não. Eu trabalho com vários para poder chegar e compelir o inimigo ao que eu desejo. Então, um somatório de ações táticas para poder chegar a fechar uma estratégia. E aí é o seguinte, a missão é definida da seguinte forma. Missão é igual tarefa mais propósito. Qual é a tarefa? É a tática. O paraquedista vai ter que descer naquele lugar, tal, para cumprir isso, tal, a fim de liberar o fluxo, tal, para o cumprimento da estratégia. Ok? E aí, quando você vê isso aqui, que venceu para abrir o livro, a tarefa. E desatar os seus 7 selos, estratégico. Deus está falando aqui o seguinte, uma coisa está liberando, está revelando um propósito que Jesus já tinha desde o início. Jesus contava com os seus caminhos aqui na terra. Ele sabia o propósito, a missão dele na terra era transcendir os dias terrenos. É por isso que quando ele foi lá suar sangue para dar dor, porque ele estava em corpo carnal também. Senhor, tira de mim esse caso. Mas ele parou e lembrou-se dos selos que precisava vencer. Ele falou: Senhor, seja feita antes a tua vontade. Fala assim o seu irmão: para vencer tem que fazer a vontade. Para vencer tem que fazer a vontade. Tem que sofrer para cumprir a vontade. Tem que padecer para o cumprimento da vontade de Deus, independente do que aconteça com você. A vontade de Deus é a ação tática de Deus na sua vida. Você precisa cumprir a sua missão, a fim de que o propósito de Deus se cumpra lá na frente da sua vida. Você, fala assim, você tem que vencer. O Apocalipse está cheio de mensagens à igreja, lá no capítulo 2 e 3. Lá no final, ao que vencer, ao que vencer, ao que vencer. Mas aqui quem apresenta na hora de pegar o livro é aquele que venceu. Aleluias. E olhei, e eis que estava no meio do trono. No meio do trono, isso é importante. E dos 4 animais viventes, e entre os anciãos, um cordeiro. Opa! Vai ficar. Quem é que estava no meio do trono antes do início, quando a gente viu o capítulo 4? Não era Deus? Quem é que está no meio do trono agora? Glória a Deus. Aleluia. Jesus fala assim, Jesus tomou o espaço todo. Jesus tomou o espaço todo. Jesus